sou a Vivi! Esse é o terceiro vídeo da série de vídeos sobre a criação do livro #Fui. Meu Deus, cadê o livro? Eu esqueci de... Eu já falei sobre a criação da ideia do livro, a criação dos personagens e da história. E agora eu vou contar pra vocês como foi estruturar o livro, logo depois o processo de escrita. Como eu contei pra vocês no vídeo 1, normalmente eu tenho resistência à estrutura. Eu evito, não gosto. Mas por questões de organização, eu tinha prazo, a gente me deu 3 meses pra escrever. Foi uma questão de, você quer isso mesmo ou não? Bom, eu já tinha 50 páginas do livro. Eu já sabia que iria ser em formato de diário em primeira pessoa. E que teria a duração de um intercâmbio de 4 meses. Como eu comecei? Primeiro eu criei uma planilha de Excel com as datas, os dias e os meses, com divisões, subdivisões, para escrever os acontecimentos-chave e os eventos mais importantes que ditariam os capítulos e as cenas. Aí tava lá em branco a planilha por enquanto, eu comecei a pensar nos acontecimentos. Então eu criei uma lista. Quando eu terminei de listar esses acontecimentos principais com divisões e subdivisões, como eu mostrei pra vocês, eu comecei a pensar no arco da Lully, nas divisões de partes do livro, nas divisões de capítulo. Na minha cabeça, na minha estrutura pelo menos, eu dividi o livro em 3: expectativas e novidades, mudanças e estranhamento, aceitação e transformação. Foi daí que eu tive a ideia de dividir o livro, realmente dividir o livro em partes, em 6 partes, se eu não me engano. Tá aqui, são todas as partes pretas, né? Começo com essa é a fase da minha vida chamada blá blá blá. Isso me ajudou a dar o tom do livro, a dar o tom da personagem, principalmente. Porque no início a Lully começa desarmada, ingênua, muito ansiosa, porque ela tá prestes a realizar um dos sonhos da vida dela. E no final, a voz dela finalmente ganha mais maturidade e a Lully vira uma pessoa mais centrada, mais objetiva. Ela sabe o que ela quer, ela sabe quem ela é. Uma coisa que me ajudou a criar o tom da Lully foi eu ter lembrado de uma época que eu escrevia num blog, praticamente falando sozinha, fazendo piadinhas comigo mesma, fazendo referências nerds, que eu achava que só eu ia entender, até porque eu brincava com essa ideia de que eu tava falando sozinha, de que ninguém tava lendo. Então eu totalmente me inspirei nisso pra dar voz à Lully. Eu queria que ela dissesse da maneira como ela quisesse falar, o que ela quisesse falar. Eu quis dar total liberdade a ela. Mas voltando à lista e à estrutura, eu não cheguei a anotar os conflitos que eu queria botar na história, que a Lully ia ter que enfrentar ou não. Eu tinha mais ou menos em mente o que eu queria usar, mas pra ser sincera, em relação aos conflitos, eu quis me deixar levar pela história. Eu realmente quis que o desenvolvimento dos personagens fosse mais espontâneo. Eu queria ver o que ia acontecer, sabe? E eu já tava obedecendo as divisões e as subdivisões e a ordem cronológica, então eu sabia que eu não ia me desviar tanto, né, do que eu tinha que seguir. Mas as decisões do dia a dia da Lully e dos outros personagens foram meio que ganhando vida durante a história. Na minha viagem de intercâmbio, eu cheguei a fazer um diário que durou, dos 4 meses, durou 3 meses. Bastante material de descrição de lugares, sensações, coisas do dia a dia, da montanha, do trabalho, tipo obrigações de supermercado, faxina, regras em geral, os momentos que batia saudade do Rio de Janeiro, do namorado, dos amigos, essas coisas. Então esse meu diário me ajudou muito a criar pelo menos uma linha do tempo do diário da Lully. Se eu sabia o final, pra ser sincera, eu cheguei a pensar em 3 finais diferentes enquanto eu escrevia o Fui. Mas eu não anotei nenhum dos finais porque eu tinha medo, não sei porquê, sério, de seguir, de me sentir na obrigação de seguir o que estava escrito. O que é loucura, isso nem faz sentido, porque volta e meia eu não sigo o que eu escrevo, o que eu estruturo. Por algum motivo, o final eu não quis escrever, porque passou pela minha cabeça, né, a possibilidade de eu me sentir presa ao que eu tinha escrito e querer seguir algo que depois eu teria mudado de ideia. Enfim, acabou que o final foi realmente um dos 3 que eu pensei, mas desenvolvido de uma forma diferente, porque antes era uma coisa bem fechadinha, bem redonda, e no livro não é. No livro é uma coisa muito mais aberta. Eu quis aí que o leitor pudesse ter liberdade de imaginar mais coisas aí pra esse final. Quem leu sabe o que eu tô falando. E foi isso. Essa foi a minha estrutura. Basicamente eu criei linhas guia, eventos-chave e desenvolvi a história em cima disso.
disso. Agora sobre o processo de escrita. Como eu falei antes, eu tinha prazo, 3 meses. Eu sabia que não ia ser fácil. Não é fácil nem quando a gente tem todo o tempo do mundo. Imagina tendo 3 horas por dia, depois do dia inteiro de trabalho, com livros e computador ainda por cima. A mente fica exausta, tinha horas que eu não aguentava mais olhar pro Word, eu queria simplesmente ligar a TV ou dormir. Mas 3 meses, na verdade, nem foram 3 meses, porque eu tinha que terminar antes, para poder dar tempo de revisar antes de entregar pra gente literário. E revisar pelo menos aí umas 2 vezes. Gente, eu trabalho com livro há muitos anos. Eu jamais conseguiria enviar um livro pra alguém sem ter lido depois, né, revisado ele pelo menos umas 2 vezes. Não me sentiria confortável, não é como eu trabalho, então era uma questão pra mim. Nem tô dizendo que isso é o mais certo, enfim, isso sou eu, é como eu consigo trabalhar. Sabendo disso, eu marquei lá no calendário a data, quase 1 mês antes de eu entregar pra gente, a data final pra eu terminar o Foi. Logo em seguida, no calendário, eu dividi os dias da semana e de fim de semana que eu ia ter que obrigatoriamente trabalhar. Eu não marquei todos os dias porque eu já tinha que ser realista. Eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar no livro todos os dias. Gente, tem que ser também fiel e honesto com você mesmo. Eu calculei o número de palavras mais ou menos de acordo com o número de páginas do Word que eu queria. E como eu tô acostumada com a minha maneira de escrever, sei que eu não uso no final 100% do que eu escrevi, eu edito muito, eu corto muita coisa, muita gordura. Eu pensei no número de palavras máximo, 100.000 palavras, foi a minha meta. E 100.000 palavras dá um pouco mais de 300 páginas de Word. E já era um livro grande na minha cabeça, mas eu tava pensando, esse é o máximo, vamos ver o que vai acontecer. E eu já tinha 50 páginas, então faltavam apenas 250. Se eu não me engano, foram 50 dias de trabalho, não corridos, né? 50 dias que eu marquei pra escrever o Foi. 2.000 palavras por dia. Claro, eu não era um robô, né? Às vezes eu escrevia menos de 2.000 palavras, às vezes eu escrevia mais. Ah, e eu baixei um aplicativo de escrita, Write-O-Meter, que fazia essa noção de cálculo pra mim. Então eu sabia quanto que faltava pra eu cumprir a meta da semana, digamos assim. Se eu ultrapassava muito ou se eu ficava dias sem escrever, o que eu tava devendo. Aí eu sabia ali se eu ganhava um dia de folga, caso eu escrevesse mais. Todo dia depois do trabalho, eu sentava pra escrever. Eu jantava primeiro, né? Às vezes quando tava muito quente eu tomava aí um segundo banho do dia. Sentava pra escrever 2, 3 horas, dependendo da produtividade. Ia dormir exausta. Nos finais de semana e nos feriados eu conseguia escrever de manhã, coisa que eu adoro e eu prefiro. Embora eu saiba, né, pelas edições e pelas revisões, que nos trechos que eu escrevi à noite, a qualidade não caiu. Nem de texto, nem de soluções criativas. Então funciona tão bem à noite quanto eu funciono de manhã, mas na minha percepção, ao escrever de manhã, parece que flui melhor. Meu namorado na época foi super paciente, assim, super paciente. É claro que a gente não deixou de se ver, todo fim de semana a gente tentava ali se ver, então eu não parei de viver para escrever esse livro. Tinha lá meus horários, eu tinha os dias, tinha tudo anotadinho, bonitinho, que eu trabalhava, mas eu também tinha meus dias de folga, eu também aproveitava, saía, fui até eventos, conseguia, não ficava dentro de casa enfurnada não. Cara, ainda teve Bienal no meio do caminho, eu tinha esquecido disso. Em setembro, que eu comecei em agosto, eu não parei de escrever, mas eu escrevi bem menos. Depois, pra recuperar os dias perdidos de escrita, tive que trabalhar dobrado. Mas sim, teve Bienal. Eu tinha um bloquinho na Bienal e eu escrevi algumas anotações. Eu escrevi partes do Fui indo pra Bienal. Quase tudo é possível sob pressão, gente. Pressão maravilhosa. BFF. Por incrível que pareça, deu tudo certo. Quando eu terminei de escrever, eu ainda reescrevi algumas coisas. Mudei vários textos, cortei muitas partes. A versão original, se eu não me engano, tinham 104.000 palavras. Eu cortei até pra 95.000. E ainda nem acaba por aí, mas eu vou contar mais sobre essa coisa do texto pós, né, entrega pra editora, no meu vídeo sobre a produção do texto com a editora. Pra fechar, eu consegui terminar de revisar tudo. Além daquelas 2 mínimas que eu falei, eu consegui revisar uma 3ª vez antes de entregar pra minha gente. E tirar férias, eu viajei nessa época, férias merecidas. Então, por experiência própria, eu sei que a organização funciona assim. E muito. Mesmo para pessoas como eu, não gostam de organizar e estruturar. Não, eu gosto de organizar. O que eu não gosto é de estruturar e fazer outline de história de livro. Porque eu tô acostumada a escrever conto, como eu já falei até num vídeo aqui, que eu me surpreendo enquanto eu estou escrevendo. Eu sou a leitora do meu próprio conto. Eu fico, isso tá acontecendo, esse é o final. E no romance não pode ser assim. Ainda mais num romance grande como esse, de 360 páginas.
Não dá pra ser na base da espontaneidade e na base da surpresa. Tem que se organizar. Chega! Esse vídeo vai ficar enorme, socorro! Nos próximos vídeos eu vou falar ainda dos bastidores, na ficção versus realidade, sobre as pesquisas, o trabalho da agente literária e da produção de texto de capa com a editora, relacionamento com a editora Globo Out e também relacionamento com os meus leitores lindos, o pós-lançamento do Fui. Isso é importante. Então acho que serão 7 ou 8 vídeos, talvez eu tenha que acrescentar esse 8º. Ao todo, você pode me perguntar o que você quiser aqui nos comentários que eu vou ter prazer em responder, tirar suas dúvidas. Não esquece de se inscrever no canal e seguir a playlist para acompanhar todo o processo. E obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, fui!